Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, sobre os temas mais polêmicos do projeto de Código Penal que está sendo aqui discutido no Senado Federal. Recente pesquisa do Data Senado revelou que a população brasileira, 1.232 cidadãos ouvidos em 119 municípios, tem opiniões bem nítidas sobre alguns desses temas bastante polêmicos. E nós vamos conversar com o senador Mozarildo exatamente sobre os resultados dessa pesquisa. Senador Mozarildo, o que o senhor achou dessa pesquisa divulgada pelo Data Senado? Bom, primeiro, achei muito importante que o Senado tenha tomado a iniciativa de ouvir a população, porque, por mais que você forme, o que nós costumamos dizer, uma comissão de notáveis especialistas num tema, no meu caso aí do Código Penal, nós muitas vezes não estamos em sintonia com o que está pensando a maioria da população. Até às vezes achamos que a população pensa de um jeito e, na verdade, pensa do outro. E fiquei também muito surpreso em alguns itens com o posicionamento dos entrevistados. Por exemplo, liberação de drogas. Ampla maioria, 89% contra a liberação de drogas. Pois é. Para mim, inclusive, é uma feliz coincidência porque coincide com o meu pensamento. Eu sou médico e acho que o caminho não é por aí, não é liberar. Mas também não é o oposto, simplesmente criminalizar. Nós temos exemplos, por exemplo, como nos Estados Unidos, quando se fez a lei chamada Lei Seca, que se proibiu completamente a importação e a fabricação de bebida alcoólica, isso deu surgimento à máfia que fabricava, contrabandeava o uísque e passou a dominar todo um sistema. Então, o que tem que haver é exatamente uma dosagem adequada. Por exemplo, é um fato que existem pessoas que se drogam? É. É um fato que existe um narcotraficante? É. Então, como agir? O governo tem que combater de maneira forte, primeiro através da educação, mostrar, por exemplo, nas escolas, nas igrejas, nas instituições, em todos os meios possíveis, educar, mostrar para o jovem os malefícios da droga e combater de forma enérgica o traficante. E isso tem que ser um trabalho que tem que ser não apenas fazer, digamos, o combate, como os Estados Unidos vem combatendo na Colômbia e em outros países, os que traficam a droga. Basta ver que eles não conseguem controlar a questão no México, que é o país que é separado dos Estados Unidos por um muro, inclusive. O que tem que haver eu diria, muito mais um combate de ideias, de ensinamento, tanto no que tange a reprimir o tráfico, quanto a cuidar daqueles que ou são usuários, e aí nesse caso tratá-los, ou daqueles que podem se tornar usuários, educando-os, mostrando... De forma preventiva. De forma preventiva. Então, entendo que liberar não é o caminho. Liberar não é o caminho. Porque a tese de quem defende a liberação é de que liberando você corta o lucro do traficante e, portanto... E reduz o problema. E alguns países que adotaram isso viram que, na verdade, isso não era benéfico para a sociedade. Quanto à possibilidade de a mulher que se declare sem condições de ter o filho possa, até a 12ª semana, abortar? Obviamente, aqui eu sou obstetra, inclusive. Acho um absurdo pensar em que se possa liberar o aborto. Existem casos previstos já em lei, como o caso do estupro, como o caso do risco de vida da mulher. Talvez pudéssemos incluir alguns itens aí, por exemplo, foi incluído aí que não se pode chamar de aborto, mas é interrupção terapêutica da gravidez, no caso do feto anencéfalo. Mas dá à mulher o direito de abortar, porque ela não tem a condição social, eu acho de uma medida temerária. Acho que muito mais importante seria o Estado ter condições de receber essas crianças que nascem nessas condições, dar um atendimento adequado, tanto desde, digamos assim, no caso desde o nascimento, através de creches, etc., e não pensar em liberar o aborto. Porque, primeiro, o Brasil não cuida bem nem do que é fundamental na saúde. Imagine se vai cuidar bem da questão de controlar esse aborto, mesmo que seja feito através de uma junta médica, que tenha, imagina se vai realmente atingir aquela população mais necessitada, mais vulnerável, que é a população pobre. Eu acho que a conduta correta não é essa de legalizar o aborto, seja em qualquer período
da gravidez. Isso o senhor também concorda com o resultado da pesquisa? Com certeza. Pois outro tema... É outro caso. O mais importante aí seria o governo incentivar a educação sexual, os métodos contraceptivos, fazer chegar à população com facilidade, e hoje já existe, só que não de maneira adequada, os métodos contraceptivos, seja os comprimidos, seja o DIU, uma série de métodos que a mulher pode evitar de engravidar. Então, não acho que seja fazendo o inverso, tem que evitar preventivamente a gravidez que ela não quer. Um tema novo, bullying. O anteprojeto que está sendo discutido, criminaliza o bullying, não é? Que é esse assédio que se faz de forma agressiva contra as pessoas. Não é? A pesquisa revelou que a grande maioria das pessoas entrevistadas defendem que haja a criminalização do bullying. Qual é a sua opinião, senador? Aí realmente tem que haver algum tipo de penalização de quem pratica o bullying. Se é uma pessoa maior de idade que pratica o bullying contra uma pessoa de menor idade, um adolescente, um jovem, é preciso que ele seja realmente criminalizado. E se for um menor de idade, portanto, que ele também sofra algum tipo de acerto social, vamos dizer, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, de novo, repito, o que tem que haver é o suporte educacional necessário. Porque, veja bem, pensar que o bullying é uma coisa tola, não, muitas vezes causa transtornos psicológicos sérios. Leva até o suicídio. Até o suicídio. Então é preciso realmente que se trate essa questão de maneira muito forte. Aí onde, de novo, entra o papel da escola, através dos seus orientadores educacionais, dos seus psicólogos, dos professores mesmo, serem treinados de forma a detectar essas questões e corrigir de maneira educativa. Agora, concordo que deve haver algum tipo de punição. Não que seja uma coisa severa, principalmente para aqueles que são menor de idade, algum tipo de medida socioeducativa, e para os de maior idade, sim, uma penalização, porque se alguém incentiva fazer o bullying, antigamente, no nosso tempo, dizia, o fulano pegava um apelido X e ficava marcado durante todo o tempo da escola. E pensava que isso não era nada. Muitas vezes não sabia quanto essa pessoa sofria e quanto isso interferia no seu desenvolvimento psicológico, educacional e tudo. E quanto à punição mais rigorosa à homofobia? Isso aí eu acho que é uma questão de respeito, de cidadania. Então, as pessoas têm que respeitar as diferenças, sejam elas quais forem, sejam elas raciais, sexuais, de preferência desse ou daquele tipo. Eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas de maneira a que não sejam descriminalizadas ou, de alguma forma, sofram preconceito. E o outro assunto bastante novo nesse projeto que se discute aqui no Senado, do novo Código Penal, é o abandono ou maltrato de animais ser punido também com algum rigor. Isso aí eu acho que tem que haver algum tipo de disciplinamento. Agora, também não acho que não pode ir ao exagero de se colocar, por exemplo, o ser humano numa condição de identidade com um animal qualquer, quer dizer, um animal que não seja racional. Não estou pregando aqui que, por não ser racional, possamos, por exemplo, matar, abandonar, enfim, os animais. Mas, de qualquer forma, acho que temos que ter uma dosimetria, uma dosagem adequada nessa questão. Perfeito. Finalmente, jogo do bicho, a legalização do jogo no Brasil. Eu sou completamente a favor. Acho que é uma hipocrisia o que o Brasil faz, e só Cuba e o Brasil, em todas as Américas do Norte, a América do Norte, a América Central, a América do Sul, só Cuba e o Brasil não tem um jogo legalizado. Aliás, no Brasil é semi-legalizado, né? Porque o que são as loterias? Não são jogos explorados pelo governo? Por que, por exemplo, uma pessoa que vai a Foz do Iguaçu, ele atravessa a fronteira e vai jogar do lado do argentino? Uma pessoa que vai lá no meu estado, por exemplo, a Santa Helena do Airém, atravessando a pé de Pacaraima para lá, ele tem cassinos, joga, portanto o brasileiro vai jogar no exterior, o brasileiro pobre, médio ou rico. E o Brasil não há essa hipocrisia da proibição. Com isso se dá margem a formar organizações criminosas que exploram esses jogos, enquanto que esses jogos podiam ser explorados de maneira decente, regulamentada, e o que se arrecadasse com impostos
ser aplicado, por exemplo, em saúde, em educação, em segurança, e não ficar fazendo de conta que nós somos aqui um país sacrossanto e quando de fato a coisa existe. Está aí o exemplo de organizações criminosas mais diversas que estão na baila aí, que vivem da exploração desses jogos. Por que não fazer isso de maneira formal, legalizada e às claras? Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. Aqueles que quiserem enviar seu comentário ou sua crítica, podem fazê-lo utilizando o Alô Senado no número 0800 612211 ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.